Olá! Nessa aula, nós vamos abordar o tema matemática financeira, cálculo de porcentagem. Tudo bem? Dentro desse assunto, vou começar dizendo sobre a representação, da forma percentual, significado. É muito importante você conhecer o significado, de porcentagem, para a partir de então, utilizarmos os cálculos operatórios na resolução dos problemas, certinho? Após a gente explicar, eu mostrar algumas formas, nós vamos resolver também alguns exercícios para que em seguida você tenha condições de dar continuidade aí de forma autônoma nos estudos dentro da matemática financeira. Lembrando que em aulas posteriores, nas próximas aulas, eu abordarei conceito de juro, juro simples e juro composto. Mas eu aconselho que você não espere chegar à próxima aula para você fazer isso. Antecipe. Legal? Que na próxima aula você já poderá tirar dúvidas, certinho? Vamos fazer assim então, fica combinado, tá bom? Vamos em frente. Então, entendimento de porcentagem. Bom, o nome já nos indica. Porcentagem quer dizer por 100. Isso é uma divisão por 100. A representação simbólica de porcentagem é essa, que indica divisão por 100. Como disse na aula anterior, porcentagem nada mais é do que uma razão, uma divisão em que o denominador é 100. Exemplo, vou colocar aqui como exemplo para nós 5%. O que isso significa? Significa 5 sobre 100, que eu leio 5 centésimos. E é escrita na forma decimal, escrevo 0,05 e leio 5 centésimos. Porque duas casas após a vírgula, duas casas decimais. Legal? Tranquilo? Temos aí então a representação. Vale para tudo. Legal? Porcentagem então nada mais é do que uma divisão por 100. Agora, o cálculo de porcentagem, nesse momento, algumas pessoas têm os seus modos de fazer, diversas formas de você fazer cálculo de porcentagem. Legal? Eu quero, por exemplo, fazendo cálculo de porcentagem, vou colocar aqui 5% de 80. Bom, alguém pode pensar, poxa, se já entende o assunto, usa a ideia proporcional. Eu falo, poxa, 10% é muito simples, é só dividir por 10. Se eu quero 10% de 80, então é 80 dividido por 10, que dá 8. Então 5% é 4. É verdade, é assim mesmo. Pode utilizar essa ideia, legal? Vale para todos, é muito simples mesmo o assunto. Mas fazendo o cálculo de modo operatório, lembre-se de que na matemática, o de indica multiplicação, vezes. 5% de 80, eu vou escrever, 5 sobre 100 vezes 80. Virou o quê? Uma multiplicação de fração. Aí eu posso simplificar esse com esse e eu multiplico 5 vezes 8, 40. 10 vezes 1, 10. 40 dividido por 10, 4. Aí. Esse é muito simples, não é mesmo? E se você quisesse, então, vou colocar agora um outro exemplo aqui. 7% de 450. Puxa, alguém pensa agora, ficou difícil. Não ficou. Entende que porcentagem significa em cada 100. Se eu quero 7% de 450, você pode pensar, é 7 em cada 100. Isso significa o 7%. O 400 tem quantos 100? Imagine que você fosse ganhar a cada 100 reais, que você vendesse, você ganhasse 7 reais para você, legal? Esse seria uma parte do seu salário, você sendo um vendedor, legal? Aí, se em cada 100 você vai ganhar 7, 400 tem 400. Então, você vai ganhar 7 vezes 4, 28. E dentro dos 50, vai ter a metade, então, do 7, que é 3,50. 28 mais 3,50, 31,50. Tá simples, está praticamente resolvido o exercício. Resolveu, é isso mesmo. Legal? Essa é a melhor ideia. A gente tem a ideia interpretativa, faz o cálculo mental. A porcentagem é muito simples. Aí, vamos lá de novo. Lembrando de que
O DI indica multiplicação. 7% de 450 é 7 sobre 100 vezes 450. Coloco o 1 só para mostrar as duas frações, né? Multiplicação de fração. Eu posso simplificar com um zero aqui, com um zero aqui. Legal? Agora eu faço 7 vezes 45. Isso é 7 vezes 5, 35. Fica 5, vem 3. 7 vezes 4, 28. Com 3, 31. 10 vezes 1, 10. 315 dividido por 10 é deixar um logaritmo após a vírgula. Ó, 31,5 ou 31,50. Legal? Muito simples de fazer. Não é mesmo? Concorda? Creio que vocês entenderam, então, como faz o cálculo de porcentagem. Tem um valorzinho que às vezes aparece, a gente acaba passando batido. É quando essa porcentagem está em decimal. Por exemplo, você quer 0,8% de, vou colocar um valor aqui, 3.200. Beleza? Puxa, como que fica esse, professor? Do mesmo modo, 0,8, 8 décimos sobre 100. O DI é vezes 3.200. Simplifica, 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 simplifica. Né? Aí, 0,8 vezes 32. Vamos multiplicar isso aqui? Você pode pensar, é 8 vezes 32, e aí divide por 10, porque tem um logaritmo após a vírgula. 8 vezes 2, 16. Fica 6, traz 1. 8 vezes 3, 24. Mais 1, 25. Porém, décimos aqui nesse negócio, legal? Então dá 25,6, certinho? Vale para todos. Bacaninha? Tranquilo? Uma brincadeira. O que seria a raiz quadrada de 81%? Você fala, puxa, mas até raiz quadrada de porcentagem é muito simples. Isso é uma fração, gente. É a raiz quadrada de 81 sobre 100. Qual que é a raiz quadrada de 81? 9. Qual é a raiz de 100? 10. Deu 9 décimos, que é o mesmo que 90 em 100, que é o mesmo que 90%. A raiz quadrada de 81% é 90%. Legal? Tranquilo? Muito simples, né? Importante também a gente usar as frações equivalentes dentro do exercício. Por exemplo, né, alguns que eu gosto de fazer aí rapidão, no caso, a gente saber, né, 10%, por exemplo, isso é o mesmo que 1 décimo. É 10 sobre 100, a gente já simplificou. Legal? O nosso 20%, vou dividir tudo por 20, aí, é o mesmo que 1/5. Então, se eu quero calcular 20%, basta o quê? Dividir por 5 e pegar uma parte. Se eu quero, por exemplo, o 25%, é outro que aparece muito, isso aqui é o mesmo que 1/4. Calcular 25% é dividir por 4, pegar uma parte. Legal? Se eu quero 50%, por exemplo, isso é a mesma coisa aqui, 50 sobre 100. Simplificando, isso é metade. Legal? 75%, se 25% é 1/4, 75% é uma casinha maior, né? 3/4. Lógico. Legal? E daí por diante. E o 100%, a gente sabe que é o todo. Legal? 200% é 2. 300% é 3. E daí por diante. Beleza? Tudo bem? Vamos agora resolver esse exercício que aparece aí. Esses dois exercícios, né, que está aí no PET de matemática. Tá bom? Da Secretaria Estadual de Minas Gerais. Vamos lá. Bom, o exercício diz assim, um veículo que custava R$36 mil valorizou 8,5%. Qual é o valor atual? Simples. Observe um detalhe. Ele custava 36 mil e foi valorizado, sofreu uma valorização de 8,5%. 36 mil era o valor dele, 100%. Se ele passou a
teve uma valorização de 8,5%, o preço atual dele vai ser 108,5%. De quanto? De 36 mil. Usando o DI como sendo multiplicação, a gente tem 108,5% vezes 36 mil. Simplifica 2 zeros, é só multiplicar 36 vezes 108,5. Vamos fazer isso? 36 vezes 108,5. 6 vezes 5, 30, fica 0, vem 3. 6 vezes 8, 48, mais 3, 51, fica 1, vem 5. 6 vezes 0, 0, mais 5, 5. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 5, 15, fica 5, vai 1. 3 vezes 8, 24, mais 1, 25, fica 5, vai 2. 3 vezes 0, 0, mais 2, 2. 3 vezes 1, 3. Somando isso, 1 e 5, 6. 5 e 5, 10, fica 0, empurra 1. Escorrega 1 no 6, 7. Escorrega no 2, 9. Escorrega o 3, 3. Legal? Vamos ver? Um algarismo após a vírgula, um algarismo após a vírgula. Então, opa, aqui ó, tem um probleminha, não é 36. Cortei só 2 zeros, tem um zerinho aqui. Legal? Então, se tem esse zero aqui, só acrescentar ele aqui e avançar a vírgula. O valor do carro, então, passa a ser de R$ 39.060. Beleza? Outra forma de fazer o exercício é o seguinte, alguns vão fazer assim, ele vem aqui e calcula quanto que é 8,5% de 36 e depois soma esse valor em cima do 36, legal? Não é muito conveniente por causa da questão do tempo. Alguns também vão utilizar tal regrinha de 3, ele vai falar assim, ó, 100%, vai colocar aqui, do outro lado coloca o valor, né? Aí ele fala assim, 100% corresponde aos 36 mil. Ele vai usar, alguns vão colocar 8,5% para descobrir quanto que é esse 8,5%. E outros, no lugar do 8,5%, vai colocar o 108,5% e multiplicar cruzado e vai encontrar o mesmo valor. Será, professor? Sim, olha aqui. 100 vezes x, 100x. 8,5 vezes 36 mil, vou cortar essa vírgula com um zero aqui. Legal? Eu vou fazer 85 vezes 3,600. 85, 3,600. Vamos fazer no modo rápido. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 0, 0, 5 vezes 6, 30, fica 0, vai 3, 5 vezes 3, 15 e 3, 18. 8 vezes 0, 0, 8 vezes 0, 0, 8 vezes 6, 48, fica 8, vai 4, 8 vezes 3, 24, 28. Somando aqui tudo, então, vai ter 0, 0 e 0, 0, 0 e 0, 0, 8 e 8, 16, fica 6, empurra 1, escorrega 1, 2 e 8, 10, fica 0, empurra 1 e 2, 3. Beleza? Aí, olha, agora joga o 100 para o segundo membro, dividindo. Isso aqui tudo sobre 100, tira 2 zeros, tira 2 zeros. O que é que deu lá pra gente? 30.060. Legal? Ele encontrou aí, ó, aquele valor lá, 3.060. Legal? Isso é 8,5%. Agora ele joga 3.060 em cima do 36, formando 39.060. Não é viável de modo nenhum. Não é viável de modo nenhum. Vê que gasta muito mais tempo. Outros também vão tentar fazer colocando no lugar do 8,5, coloca o 108, mas vai cair nesse mesmo cálculo que a gente fez aqui. Legal? Pode escolher o modo que você achar mais fácil de fazer, não tem problema não. Mas em termos de tempo, muito mais simples isso aqui. Beleza? Vamos para o próximo exercício. Bom, pessoal, agora nesse exercício ele fala que um smartphone custava R$ 5.630 e ele teve uma redução de 32%. Legal? Observe o seguinte, 5.630 era o preço normal dele, 100%, certo? Se ele sofreu uma redução de 32%,
O preço atual vai ser o quê? 100% menos 32%, 68% de R$ 5.630. Legal? Vamos lá? 68 sobre 100 vezes R$ 5.630. Legal? Ó, coloco o 1zinho ali, multiplicação de fração, tirei um zero, tirei um zero. 68 vezes 563 e depois dividido por 10. Legal? Vamos lá, fazer essa continha? 68 vezes 563. 58, 5, 63. Multiplicando, 8 vezes 3, 24, fica 4, vai 2. 8 vezes 6, 48, escorrega 2, 50. Fica 0, vai 5. 8 vezes 5, 40, escorrega 5, 45. Agora, 5 vezes 3, 15, fica 5, empurra 1. 5 vezes 6, 30, escorrega 1, 31, fica 1, empurra 3. Observe que houve um errinho nesse momento. Não escreveu 58, mas na verdade era 68. Porém, aí na frente a gente faz a correção. Legal? Beleza? Ó, lembrando aqui, tem que dividir isso por 10. Então, deu esse número aí, 32.654 sobre 10. Dividir por 10 e deixar um algarismo após a vírgula. Portanto, 3.265,40. Esse é o novo valor do smartphone, ao sofrer a desvalorização de 32%. Legal? Se você achar mais fácil usar a regrinha de 3, não tem problema não. Professor, faz usando a regrinha de 3 para mim, por favor? Sim, claro, a gente faz. Aqui, ó. Vamos lá. Usando a regrinha de 3, porcentagem, vou colocar aqui o 100%, corresponde ao valor 5.630. Você vai querer calcular esse 32% para depois ir lá e subtrair? Não convém. Se ele tem um desconto de 32%, já faz direto com 68%, que é o que sobra para ele. Legal? Então, ó, 68% corresponde a, não sei, vou chamar de x. E aí eu posso multiplicar cruzado, legal? Porque se diminuir o percentual, o valor também vai diminuir. Grandezas diretamente proporcionais. Pode multiplicar cruzado. 100 vezes x, 100x, igual 68 vezes 5.630. Já vou deixar o zero aqui no final e vou fazer só 68 vezes 563. Beleza? 68 vezes... Aí foi o momento em que identificou que havia o errinho, mas foi corrigido em tempo. Eu coloquei como sendo 58, beleza? Então, tem um cálculozinho aqui que a gente vai ter que corrigir, certinho? Esquece esse aqui no momento. Vou fazer aqui que eu corrijo e já vale ali também para o que a gente vai fazer, ó. 68 vezes 563, beleza? Então, aqui é 68. Na primeira linha não vai mudar nada, legal? Agora, na segunda linha é que muda. 6 vezes 3 dá 18, fica 8, empurra 1. 6 vezes 6, 36, escorrega 1, 37, fica 7, empurra 3. 6 vezes 5, 30, com 3, 33. Aí, ó, 4, aqui vai ficar 8, 5 e 7, 12. Fica 2, empurra 1, 1 e 4, 5 e 3, 8. E aqui, 3. Então, o valor real dele, na verdade, é... Como eu vou dividir aqui por 10, né? 3.038 aqui, corrigindo, 284, dividido por 10, que vai dar então 3.828,4. 3.828,4. Não pode fazer essa bobeira aqui. Então, ó, 68 vezes isso vai dar esse valorzinho aqui pra gente, ó. 38, 28 e ali eu tenho um 0. Legal? Agora esse 100 vai dividindo, x vai ser igual a 328, né? Com o nosso 4 aqui, sobre 100.
dividir por 100, deixar 2 algarismos após a vírgula. Aqui então, ó, vou colocar 3.828,4. Beleza? Simples também o exercício, não é mesmo? Legal. Vamos em frente.